Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Na aula de hoje nós iremos fazer uma revisão sobre lipídios, né? Ou lipídeos, ou lípides, que se referem ao mesmo composto orgânico dentro da bioquímica. É importante lembrarmos dessa questão quando a gente estuda determinado conteúdo dentro da biologia. É sempre importante lembrarmos e nos situarmos onde que nós estamos estudando, né? Qual é a divisão, qual é a área. Então nós sabemos que bioquímica é uma das áreas da biologia que é dividida em compostos orgânicos e inorgânicos, e os lipídios estão dentro de um grupo classificado como compostos orgânicos, substâncias orgânicas, que são aquelas que, além de possuírem átomos de carbono, estão relacionados aos seres vivos, né? Então, orgânico vem de organo, tem uma relação com a vida. E inorgânico são aquelas moléculas que carecem de carbono, né? E também carecem de vida. As substâncias inorgânicas dentro da bioquímica incluem água e sais minerais, né? A água, nós sabemos que grande parte das reações que acontecem no nosso corpo dependem de água. Sais minerais, sempre estudamos a fonte desses sais minerais e relacionamos esses sais com algumas doenças devido à sua falta. Dentro dos compostos orgânicos temos os carboidratos, também chamados de glicídios, que é a nossa primeira fonte de energia, os lipídios, que é a nossa segunda fonte energética, as proteínas, que têm uma função energética também, mas principalmente estrutural. São as proteínas que nos diferenciam um dos outros, lembrando que o nosso DNA contém informações das nossas características, mas é através da expressão gênica, é através das proteínas, da síntese proteica, que essas informações irão ser expressas, né? Então, são as proteínas que nos mantêm diferentes uns com os outros através dessa expressão de características, também função de estruturação do corpo. Vitaminas e ácidos nucleicos, que iremos estudar nas próximas aulas, né? Então, lipídios, que é o que nós estamos estudando. Vamos relembrar quais são as características desse composto orgânico. Sabemos desde o ensino fundamental que quando a gente mistura água com óleo, essas substâncias não se misturam, a água não dissolve o óleo, né? Isso acontece devido às suas longas cadeias de carbono. Quanto mais cadeias de carbono tem um composto, mais hidrofóbico ele é, mais apolar ele é. Então, lipídios são compostos orgânicos apolares, são insolúveis em água, são hidrofóbicos, né? E quem vai dissolver então esses compostos? Outros solventes que também são orgânicos, como por exemplo acetona, benzina, o álcool, o éter, clorofórmio. Uma característica dos lipídios é que eles não formam polímeros, ou seja, quando a gente estuda lá em proteínas, é como se fosse um trem com vários vagões, que são os aminoácidos. Nos carboidratos, cada trem é formado por vários vagões, que são os monossacarídeos, que vai formar os polissacarídeos. Então, formam esses polímeros. Os lipídios não formam esses polímeros. Quais são as funções dos lipídios? Nós vimos que ele possui uma função energética e ele é armazenado em forma de gordura no nosso corpo dentro das células chamadas de adipócitos, que são células que estão localizadas na camada mais interna da nossa pele, chamada de hipoderme. Nós sabemos que a primeira reserva de energia é na forma são os carboidratos, né? E a segunda reserva de energia, a segunda fonte são os lipídios, os glicerídeos, que estão dentro dos adipócitos. Com isso, possui função de isolamento térmico, manter a temperatura interna do nosso corpo, manter na temperatura ideal. Animais que vivem em locais muito frios, animais de águas frias, né?
urso polar, por exemplo, eles possuem uma grande camada de gordura corporal para reduzir essa perda de calor para o ambiente. Também tem função de isolante elétrico, quando nós consideramos lá na bainha de mielina dos neurônios. Lembrando que os impulsos nervosos são impulsos elétricos, ok? Lipídios também possuem função estrutural. Aí tem gente que fala assim, a gordura é ruim, né? E não é bem assim, a gordura é essencial para que exista vida no planeta Terra, inclusive bactérias. Os lipídios, eles compõem a membrana plasmática das células. A membrana plasmática, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica. Deixa eu voltar aqui. Está representado nessa imagem aqui, ó. Observem que aí de amarelo, essas bolinhas amarelas tá mostrando uma camada superior e outra inferior de fosfolipídios. E no centro tem a cauda do fosfolipídio, que nós vamos dizer que é um tipo de lipídio também. Então é estrutural, faz parte da estrutura da membrana plasmática, certo? Nós temos também os lipídios participando como precursor de hormônios sexuais, estradiol, que é um tipo de estrógeno, testosterona, progesterona, tem outros hormônios também. É impermeabilizante, é um composto presente em ceras, como o cerúmen do ouvido, como o favo de mel, né? Precisa ser uma substância impermeável ali para proteger o mel das abelhas. É presente na cutícula, formado pela cutina das folhas dos vegetais, por exemplo, a carnaubeira, carnaúba, né? Vai formar ali uma camada impermeabilizante nas folhas, impedindo que esse animal perca água pela transpiração em excesso, evita a desidratação. Nós temos lipídios também participando das vitaminas, são carregadores de vitaminas lipossolúveis, que são aquelas vitaminas que ficam armazenadas, diferente das hidrossolúveis, que se dissolvem em água e são perdidas todos os dias pela urina, né? Principalmente. Então, as vitaminas lipossolúveis, que é KEDA, elas dependem de lipídios para serem carregadas, transportadas. Tem função também de proteção mecânica, proteção contra choque físico. E participam também do processo de fotossíntese, que nós vamos ver mais à frente com um pouquinho de mais detalhes, que faz parte lá da questão de proteger a clorofila da radiação solar, né, dos raios luminosos, lá na questão dos fotossistemas. Aí nessa imagem está mostrando a camada de gordura, o adipócito, que é onde tem essa reserva de energia que os lipídios exercem no nosso corpo. Nós já vimos que os lipídios são divididos em 4 classes principais, onde são separados em lipídios simples e complexos inicialmente. Isso se dá devido à composição química desses elementos, né? Lipídio simples só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, só tem esses 3 elementos químicos, que vai formar aí glicerídeos e cerídeos. Os lipídios complexos, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, eles contêm outros átomos de outros elementos químicos. Temos também os esteroides, como colesterol, por exemplo, e os carotenoides. Lembrando que fosfolipídio é um exemplo de lipídio composto. Bom, como eu disse para vocês, quando vocês olharem para uma fórmula, uma estrutura molecular química, o que vocês precisam lembrar é que para saber se é um lipídio, eu preciso ter a localização de um ácido graxo. E como que eu vou saber que é um ácido graxo, já que vocês não viram química orgânica ainda? Bom, o ácido graxo ele é composto por um grupo funcional, que é a carboxila, que é C-O-O-H. C-O-O-H. E aí, deixa eu destacar aqui para vocês, C-O-O-H. Se tem esse grupo funcional, que é a carboxila, ligado a uma longa cadeia de carbono, representado aqui por R1, que é um radical, para o desenho não ficar muito extenso, esse ácido graxo ele vai ser ligado a um álcool. Então, lipídios basicamente são ésteres. O que significa isso? Durante a ligação de um glicerol, no caso aqui é um tipo de álcool, mais um ácido graxo, eu vou formar ligações do tipo éster
Então, eu posso dizer que quimicamente os lipídios, né, um lipídio é um éster na maioria dos seres vivos. Esse ácido graxo, ele vai se ligar aos átomos ali do álcool. Então, o lipídio vai ser formado por um álcool mais ácido graxo. No caso aqui do triglicerídeo, é o glicerol, que nós já vimos, né? E para que eu consiga identificar que tal estrutura molecular ali de carbono, eu sei que é orgânica porque tem carbono, mas que é um álcool, eu preciso localizar uma hidroxila. Hidroxila nós já vimos que é uma ligação de um átomo de oxigênio com de hidrogênio. Ok? Tranquilo? A maior parte da composição, né, dos lipídios são constituídos por triagliceróis ou triglicerídeos. Apenas 5% está representado em monossacarídeos, disacarídeos, ácidos graxos livres, fosfolipídios e esteróis. Então, vamos falar inicialmente aí sobre os lipídios simples, que é constituído por um ácido orgânico mais um álcool. E o resultado dessa ligação, vai acontecer uma síntese por desidratação, que é o mesmo que acontece lá nos carboidratos, por exemplo. A união lá dos monossacarídeos também acontece esse mesmo processo de síntese por desidratação. E o resultado disso eu vou ter um éster, por isso que eu costumo dizer que lipídio é quimicamente um éster, mais água, vai liberar moléculas de água. Por isso, desidratação, né? Síntese por desidratação. E aí nós vamos analisar aqui mais uma vez como que essa síntese por desidratação, também chamada de esterificação, acontece. Lembrando que dentro dos glicerídeos, que é o primeiro grupo de lipídios aqui, a primeira classificação que nós estudamos, onde a gente vai encontrar óleos e gorduras. E aí logo mais nós iremos relembrar como que ocorre essa diferenciação em óleos e gorduras. Bom, acompanhem aqui, ó. Antes de revisarmos a síntese por desidratação, vamos relembrar que esses lipídios, de acordo com as ligações químicas que eles possuem, eles serão divididos em ácidos graxos saturados ou insaturados. Basta lembrar que quando eu falo saturado, significa que essa cadeia de carbonos está cheia, não cabe mais ninguém. Ou seja, se está cheia, eu não tenho nenhum local ali nessa cadeia que eu consiga quebrar alguma ligação e encaixar mais um átomo de hidrogênio, por exemplo. Isso não é possível, a cadeia está cheia. Se está cheia, ela está saturada. Ela é uma cadeia mais organizada, mais compacta e mais linear. E com isso eu vou dizer que ela vai estar em estado sólido. Quando essa cadeia ela é saturada, eu não tenho ligações duplas na cadeia de ácido graxo, apenas ligações simples. Então, como que eu sei que essa cadeia aí enorme de carbonos é um ácido graxo? Primeira coisa é identificar, né? Eu tenho que identificar o grupo funcional. Tem uma carboxila, é um ácido carbônico. Eu tenho aqui no início, ó, C-OH, é um ácido graxo. Tem carboxila ligada a uma longa cadeia de carbonos. E essa longa cadeia de carbonos não possui nenhuma ligação dupla, ela é saturada. Isso aí vai formar estruturas que em temperatura ambiente, que é o que os vestibulares cobram de aproximadamente ali 25 graus, ela vai se encontrar em estado sólido, na maioria das vezes de origem animal. E quando eu tenho ligações duplas, eu vou considerar insaturado. Então, nesse exemplo de cima aqui, esse ácido graxo, que é o linoleico, é um tipo de ácido graxo, eu sei que é ácido graxo, mais uma vez, porque tem carboxila. No início da cadeia eu tenho C-OH e uma longa cadeia de carbonos. E nessa longa cadeia de carbonos, existem alguns locais aqui que eu tenho ligações insaturadas, são ligações duplas.
São locais que têm um leve afastamento molecular ali e com isso vai fazer com que tenha uma maior maleabilidade, flexibilidade. E aí essa estrutura vai se apresentar em temperatura ambiente em estado líquido, como por exemplo os óleos vegetais, tá? Então, insaturado é o que nós chamamos de óleos e saturado é o que nós chamamos de gordura. Prosseguindo aqui. Considerando então os glicerídeos, e nós vimos que para que eu consiga formar um glicerídeo, eu preciso ter um álcool com ácido graxo, e aí vocês precisam se lembrar que onde tem R1, R2, R3, significam longas cadeias de carbono, só está simplificado, né? Mostrando os radicais. Primeiramente eu tenho que identificar o meu álcool. Meu álcool é onde tem o H aqui, que é a hidroxila. Então, aqui eu tenho 3 átomos de carbono, cada um ligado a um hidroxila, é um triálcool, é um glicerol. Se eu tenho apenas uma cadeia de ácido graxos ligada a esse glicerol, eu tenho um monossacarídeo. Se eu tenho 2 cadeias de ácido graxos ligados a esse glicerol, eu vou ter um diglicerídeo. E aqui representa na última imagem um triglicerídeos, ou seja, em cada átomo de carbono eu possuo aí a ligação com o ácido graxo. Tenho 3 ácidos graxos ligados a esse glicerol, é um triglicerídeo. São os 3 tipos de glicerídeos que existem. E quem é o mais apolar? Lembra que eu disse no início da aula, revisando que quanto mais carbono eu tenho numa cadeia, mais apolar ela é. Então, quem tem mais carbono é o triglicerídeo, porque tem 3 cadeias de ácido graxo, é o mais apolar dos 3. Só para fazer aí essa relação com os carbonos e a condição de hidrofóbico, né? De insolúvel, de apolar. Então, relembrando aqui, ó, mais uma vez, se eu tenho formação dos triglicerídeos, que é o mais abundante, que é o mais cobrado nas questões, eu tenho um glicerol, cada hidroxila vai se ligar a uma cadeia de ácidos graxos, vai formar um triglicerídeo, eu preciso lembrar que o resultado dessa ligação, eu vou ter um triéster, porque vai formar 3 ligações éster, ok? E cada ligação dessa vai liberar uma molécula de água, uma H2O. Essa é a famosa síntese por desidratação. Na síntese de gordura também acontece nos carboidratos. Então, relembrando aqui, isso vai acontecer 3 vezes, porque eu vou ter uma cadeia de ácido graxo aqui, outra nessa hidroxila, outra nessa hidroxila. Mas aí vamos analisar uma por vez, que isso vai se repetir nas demais, né? Aqui na primeira hidroxila, ela vai se ligar com a hidroxila aqui do ácido graxo. Quando essa ligação acontece, é liberado H2O, é liberado a molécula de água. Isso vai acontecer quando unir a primeira, a segunda, a terceira. Então, o resultado dessa formação aqui dos triglicerídeos serão 3 moléculas de água. E no momento que essa ligação acontece, observem aqui, ó, como vai perder água, vai perder H2O, no momento que essas 2 hidroxilas, a hidroxila do glicerol com a hidroxila do ácido graxo se unem, vai formar uma ligação do tipo éster, que tem um grupo funcional C-O-O-C. C-O-O-C, é uma ligação do tipo éster. Por isso que eu posso falar também que é uma reação, que é uma síntese chamada de esterificação, ou síntese de desidratação. Assim acontece a formação, então, dos triglicerídeos. Aqui está só mostrando, né, mais um exemplo, mostrando que os triglicerídeos, eles estão acumulados ali dentro dos adipócitos, e aqui está mostrando a síntese por desidratação nas imagens aqui, ó, 1, 2, 3, vai se ligar 3 ácidos graxos nesse glicerol, vai eliminar 3 moléculas de água. Bom, vamos dar continuidade. Isso daqui é a mesma coisa, só está representado em outra imagem.
A diferença então de óleos e gorduras, revisando, se eu tenho os ácidos graxos, ligações insaturadas, eu vou ter os óleos, porque essa insaturação, essas ligações duplas causam um afastamento, e aí a gente tem temperatura ambiente uma consistência oleosa, uma consistência líquida. E já as gorduras saturadas, eu tenho apenas ligações simples. E estão sólidas em temperatura ambiente. Quanto maior o número de insaturação, menor o ponto de fusão dessa substância. Geralmente, as gorduras são de origem animal e os óleos de origem vegetal. Aí tem gente que usa gordura e óleo como sinônimos e não é verdade, né? Os que são líquidos são os óleos em temperatura ambiente, tem ligações insaturadas, ligações duplas entre os carbonos. E quem é sólido em temperatura ambiente são as gorduras, possuem apenas ligações simples. O que acontece é que a indústria, visando aí uma maior durabilidade e o menor custo de alguns produtos, a indústria faz com que alguns óleos sejam transformados em gorduras. Ou seja, eu pego um óleo vegetal que é insaturado e eu vou converter isso e vou fazer com que ele se transforme em saturado. O nome disso é hidrogenação catalítica. O que acontece? Numa cadeia de ácido graxo que é insaturado, nós acabamos de ver que tem ligações duplas. Eu consigo quebrar essas ligações e encaixar mais átomos de hidrogênio. O próprio nome fala, é um processo de hidrogenação, porque adiciona hidrogênio na cadeia de ácido graxo. No caso aqui, eu pego um óleo vegetal e eu vou adicionar 2 átomos de hidrogênio nessa cadeia. Vou ter uma reação de adição. O produto disso vai ser uma gordura hidrogenada, tá? Acontece que algumas vezes essa quebra dessa ligação dupla, ela acontece com erros. Ela não acontece de forma completa. O processo de hidrogenação catalítica não consegue romper todas essas ligações duplas insaturadas. E quando essas ligações duplas não são rompidas, vai ocorrer a formação de uma transformação de uma estrutura cis para uma estrutura trans. Vocês vão estudar isso em isomeria, em química orgânica. Então, as gorduras os lipídios insaturados, as cadeias de ácido graxo insaturadas, eles estão numa isomeria, numa conformação do tipo cis. Mas quando não são rompidas de uma forma completa, né, durante esse processo de hidrogenação, essas ligações que não forem rompidas, elas se tornam gordura trans, que eu vou mostrar uma imagem para vocês analisarem aí só a parte da estrutura molecular. Para biologia, o que nós precisamos lembrar é que gordura trans, ela faz muito mal para a saúde, é uma grande vilã, causadora de problemas cardiovasculares. Inclusive, tem se reduzido o consumo de adição de gordura trans nos alimentos. Então, o que acontece aqui, ó? Nós temos, observem aqui essa imagem, deixa eu pegar aqui um marcador. Eu tenho aqui nessa primeira cadeia, ó, insaturada. É insaturada, porque eu tenho ligações duplas. Então, observem aqui nessa primeira que o processo... Que o processo de hidrogenação vai quebrar essas ligações duplas e vai adicionar mais carbono. E aí, depois eu vou ter uma cadeia saturada, só com ligações simples. Acontece que quando tem insaturação na cadeia, eu tenho uma estrutura chamada de conformação cis. Os 2 átomos de hidrogênio estão para o mesmo lado, no caso aqui os 2 estão para cima. Quando ocorre essa hidrogenação e essa ligação não é rompida de forma completa, o que vai acontecer é que essa conformação cis ela deixa de existir. E aí eu vou ter, nesse momento, uma conformação trans. Eu vou ter um hidrogênio para cima na cadeia e outro para baixo. E isso causa uma saturação. Se vocês pegarem uma margarina e lerem lá o rótulo, vai ver que é uma gordura vegetal hidrogenada. Ela foi artificialmente, pela industrialização, transformada
as ligações insaturadas em saturadas, ela é sólida em temperatura ambiente, né? Então é isso que acontece. Ó, ácido graxo cis. O que vai acontecer? Vai formar um ácido graxo trans. Hidrogenação do mesmo lado. Eu tenho na cis, eu tenho os hidrogênios do mesmo lado. E na trans, eu tenho os hidrogênios de lados opostos. Eu tenho um em cima, outro embaixo. Que está mostrando na cadeia aqui de baixo. Então é isso que acontece. É isso que faz, é isso que dá origem às gorduras trans, tá? Então na imagem está mostrando, a primeira é cis, 2 hidrogênios para cima, de baixo é trans, um para cima e um para baixo. Muda aí a conformação dos lipídios. E aí essa trans, ela ajuda na elevação do colesterol ruim, que nós vamos estudar daqui a pouco, que é o LDL. Logo, Deus leva, né? Porque é ruim, porque causa vários malefícios para a nossa saúde. Então, ó, onde que a gente usa essa manteiga vegetal hidrogenada, essa gordura vegetal hidrogenada? Sorvetes cremosos, ela que é responsável para dar essa cremosidade para o chocolate, para os sorvetes. É usada em pães, biscoitos recheados, molhos para salada, sobremesas cremosas e etc. Ok? Aqui tem algumas informações a respeito da quantidade de gordura trans nos alimentos e a quantidade indicada por dia, né? E olha aqui embaixo, ó. OMS pede que gorduras trans sejam eliminadas da indústria até 2023. Vocês podem observar que muitos alimentos na tabela nutricional já não consta gordura trans mais ou consta em níveis bastante reduzidos, justamente devido a essa característica maléfica, né? Provoca doenças cardiovasculares. Contribui. Bom, nós temos ácidos graxos que são chamados de ácidos graxos essenciais. O que significa isso? O nosso corpo não produz esses ácidos graxos e nós precisamos consumi-los através da alimentação, que é o ômega 3 e o ômega 6. Então, basta lembrar, ácido graxo essencial nosso corpo não produz. Ele vai ajudar na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue. Muito importante aí para melhorar a saúde. Aqui está mostrando de uma forma mais específica, né, a diferença de óleo ou gordura. Óleo tem insaturação na cadeia de ácidos graxos e gordura tem apenas ligações saturadas nessa cadeia de ácidos carbônicos aí, de ácidos graxos. Óleo, temperatura ambiente líquido, gordura, temperatura ambiente sólida. Óleo, principalmente origem vegetal, gordura, principalmente origem animal. Percebem aqui nessa imagem, só uma atenção aqui de vocês, é que onde eu tenho uma insaturação na cadeia, ou seja, onde possui uma ligação dupla na cadeia, o que acontece? Acontece uma quebra molecular, ok? Então, sempre que tiver uma cadeia de carbonos aí nos ácidos graxos representando uma quebra, essa quebra se dá na localização ali de uma ligação dupla. Acaba formando uma tortuosidade na molécula. E aí o próximo grupo de lipídios são os cerídeos, que são os mais apolares que existem. Possuem cadeias de carbono muito longas, de até 16 carbonos, e com isso são os mais impermeáveis. Eles, até uma temperatura de 40 graus Celsius, eles ainda estão no estado sólido. E a composição dos cerídeos é muito parecida com os glicerídeos, que nós vamos ter a composição de um álcool mais ácidos graxos, porém esse álcool não é um glicerol, é outro álcool, tá? O interessante, né? O mais importante é vocês se lembrarem que não é um glicerol, mas é um álcool associado também a ácidos graxos, e esses ácidos graxos possuem como característica longas cadeias de carbono e com isso são bastante impermeáveis. Aí na primeira imagem está mostrando a cutícula dos vegetais que impedem desidratação. Na segunda imagem está mostrando a anatomia da nossa orelha. Então no nosso canal auditivo
vivo, nós temos aí glândulas que produzem o cerúmen no ouvido, que tem uma consistência oleosa. Esse cerúmen serve para proteção, né? E no próprio favo de mel das abelhas tem essa composição também para proteção, para evitar aí que entre água e, enfim, substâncias que irão danificar a composição do mel. Então, nós vimos os lipídios simples, glicerídeos e cerídeos, e agora os lipídios complexos. O principal deles é o grupo do fosfolipídio, são os fosfolipídios. Então, vejam bem aqui, nessa imagem do lado aqui, essa primeira imagem, observem que é como se fosse um glicerídeo ligado a um fosfato. Essa é a estrutura do fosfolipídio. Como assim? Eu tenho aqui um glicerol. Cadê minha canetinha? Opa, aqui. Eu tenho aqui um glicerol, ó, ligado a duas cadeias de ácido graxo. Percebem? E esse glicerol tá ligado aqui a um fosfato. Eu sei que é um fosfato porque tem um P de fósforo. Ok? Observem que nessas duas cadeias de ácido graxo eu tenho uma que é saturada. Como que eu sei isso? Tá retinha. Não tem dobra, não tem quebra molecular. E do outro lado, eu tenho uma quebra molecular. Eu tenho um local onde tem uma ligação dupla, que é uma insaturação, e forma uma quebra na estrutura molecular. Então, essa é a estrutura de um fosfolipídio. É como se fosse um glicerol, lembrando que glicerol é constituído por glicerídeos, perdão, é constituído por um glicerol com ácido graxo. Então, é como se fosse um glicerídeo. Eu tenho ácido graxo e tenho glicerol ligado a um fosfato. Essa é a estrutura química de um fosfolipídio. Agora, observem aqui que interessante. Essa estrutura do fosfato, essa região aqui do fosfato, ela é uma região apolar. É uma extremidade polar. Eu considero essa região dentro desse círculo rosinha aí, vermelho, é uma região, é a cabeça do fosfolipídio e ela é chamada de região hidrofílica. Ela é polar. A parte aqui de dentro, a cauda do fosfolipídio é uma região apolar. Ela não reage com a água. Então, o que acontece? Qual a importância disso? Se eu tenho fosfolipídios constituindo aí a minha membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica, observem nessa imagem aqui. Eu vou ter o que aqui? Eu vou ter uma bicamada fosfolipídica. Para fora fica a região da cabeça do fosfolipídio e no centro fica as caudas de ácido graxo. A parte da cabeça ela é polar, ela reage com água. As células, a membrana plasmática é o que limita, né, o meio interno e externo da célula. A célula ela precisa reagir com água tanto na parte externa como na parte interna dela. As reações químicas acontecem em meio hidrolítico. Só que dentro, entre essas duas camadas, é onde vai ficar a parte hidrofóbica, a parte da cauda dos ácidos graxos, que não reagem com água, e assim vai conseguir fazer uma limitação do meio interno com o meio externo da membrana plasmática. É assim que ela se organiza. Nós dizemos, então, que os fosfolipídios, eles têm a função, ele é anfifílico, ou seja, ele é hidrofóbico e hidrofílico. Hidrofílico na cabeça do fosfato e glicerol, porque é polar, e hidrofóbico na parte da cauda de ácido graxo. E também ele é anfipático. Essa classificação anfipático é devido à característica de ser polar e apolar ao mesmo tempo. Então, aqui o que está escrito aqui? Ó, os fosfolipídios presentes na membrana resultam da associação de ácidos graxos, alcoóis e radicais de fosfatos. São encontrados na estrutura da membrana plasmática das células. Quais células? Todas as células, tá? Sejam eucariontes, procariontes, todas as células. Aí aqui na primeira imagem está mostrando essa composição química, né? Ó, que é um glicerol mais H3PO4, que é um fosfato. Mais duas cadeias de ácido graxo. Uma é retinha, porque é uma cadeia
saturada. A outra tem uma quebra, uma tortuosidade, porque é uma cadeia insaturada. Segundo, função, formação da bicamada lipídica das membranas celulares, né? Uma parte é hidrofóbica, que é a parte central, e a parte da cabeça, né? Tanto da camada de baixo, da inferior como da superior, é hidrofílica, reage com água, são polares. Aqui tá mostrando, ó, o fosfolipídio, ele é uma molécula anfipática, ou seja, tem a cabeça polar e tem uma cauda hipolar. Também falo que é uma molécula anfifílica. O que significa isso? Ele é hidrofóbico na cauda e hidrofílico na cabeça. Ele reage com água no meio interno e externo da membrana plasmática. E a região ali do centro não reage com água. E essa estrutura é muito parecida com a do detergente. Vocês já devem ter visto um experimento simples, podem até reproduzir, que é pegar um copo, colocar água e adicionar óleo. E aí a gente nota que esse óleo não reage com a água e ele forma uma camada em cima porque ele é menos denso, né? E a água não consegue solubilizar o óleo, o lipídio. E quando eu pego um detergente, de preferência um detergente colorido, um vermelho, por exemplo, e eu coloco gotas nesse óleo, ele vai descendo na parte da água gotas maiores, que são chamadas de micelas. Então, pessoal, a estrutura do detergente é uma estrutura molecular muito parecida com o do fosfolipídio. Acontece que o detergente tem apenas uma cadeia de ácido graxo. Então, observem que aqui, na imagem aqui embaixo, vocês vão perceber que tem aqui uma região que reage com a água, uma parte polar do detergente, que é a parte que vai reagir com a água, polar, né, interage com polar, e do outro lado tem uma parte apolar que reage com o detergente. E aí, o que acontece é que o detergente, ele vai reagir, então, ele vai interagir tanto com a água quanto como com o óleo. E aí, isso vai formar essas gotículas de gordura espalhadas pela água, né, nesse experimento que eu citei para vocês. Isso acontece também a mesma coisa com a ação do detergente quando a gente faz bolhas de sabão. Então, a bolha de sabão vai formar uma película e essa película vai ter água retida dentro dessa camada hidrofílica, né? E aí a parte de fora do detergente, que vai ser a parte apolar, não vai reagir com a água. E aí vai formar essa bolha de sabão. Ok? O próximo grupo de lipídios são os esteroides. O mais conhecido, o mais importante é o colesterol. Os esteroides, eles possuem uma estrutura bastante diferente dos outros lipídios, tanto os lipídios simples como os lipídios compostos. Eles possuem a característica, por exemplo, principalmente o colesterol, de constituir a membrana plasmática da célula. Então, ali, entre as bicamadas de fosfolipídio, além de proteínas, vocês vão estudar isso melhor em citologia, os transportes de substâncias nas membranas, vocês vão perceber que tem também colesterol. Esse colesterol vai regular a fluidez da membrana plasmática. Nós temos também esteroides como precursores de vitamina D. E isso tem a ver com o contato do sol com a nossa pele. Então, quando o sol entra em contato com o colesterol das membranas plasmáticas da nossa pele, ele muda quimicamente para a vitamina D, que é chamado de calciferol. Está relacionada à fixação de cálcio no nosso organismo, vitamina D3, certo? Então, como eu disse, os esteroides possuem uma estrutura bastante diferente dos demais lipídios. Nós temos um grupo central de 4 anéis carbônicos ligados entre si. Então, vocês podem perceber aqui, ó, que eu tenho aqui no colesterol, por exemplo, 4 anéis carbônicos ligados entre si. É uma estrutura molecular bem diferente do que as cadeias que nós estávamos estudando até então, né? Dos lipídios simples e compostos.
ou complexos. Então, além dessas funções que eu citei, síntese de vitamina D, precursor de hormônios sexuais, estrutura da membrana plasmática, também os esteroides participam da síntese de sais biliares. É uma substância muito útil ao nosso organismo. O colesterol ele é produzido tanto de maneira endógena, ou seja, o nosso próprio fígado produz colesterol, e utiliza esse colesterol na produção dos sais biliares. E quando em taxas excessivas de colesterol, causa um problema de saúde chamado de aterosclerose, que vai formar os ateromas. É uma doença inflamatória crônica que vai formando essas placas de colesterol dentro dos vasos sanguíneos. E isso pode acarretar vários problemas cardiovasculares. Não podemos confundir aterosclerose com arteriosclerose. A arteriosclerose já é um processo natural. À medida que a gente vai envelhecendo, os nossos vasos sanguíneos perdem elasticidade, ficam mais espessos, né? Isso é a arteriosclerose. Agora, a aterosclerose é devido ao consumo em excesso de taxas excessivas de colesterol e vai formar as placas de gordura, os ateromas nos vasos sanguíneos. Então, aqui a estrutura, ó, nós temos aqui, percebem aqui que nós temos uma hidroxila aqui na ponta. Essa hidroxila está ligada a 4 cadeias de carbono. Travando aqui. A 4 cadeias de carbono. E essas 4 cadeias de carbono, elas terão 4 anéis carbônicos, 3 anéis possuem 6 carbonos e o último anel aí possui 5 carbonos, essa é a diferença, né? Mas é um álcool com longas cadeias, mais cadeias carbônicas. Essa é a estrutura química de um glicerol. Então, como eu disse, nós temos o colesterol, esse tipo de esteroide, tanto de forma endógena, que é uma síntese hepática, ou seja, o nosso próprio fígado produz, e também exógeno. Exógeno é que vem de fora para dentro, né, através da nossa alimentação. E aí pode se acumular na nossa corrente sanguínea. Quando a gente fala de colesterol, tem a questão polêmica, quando a gente fala, né, do colesterol bom e colesterol ruim. Como os lipídios são apolares, eles não se dissolvem em água. E aí eles precisam de outras substâncias para se associarem aos lipídios, né, como as proteínas, por exemplo, e aí vai formar glóbulos ou corpúsculos, que são chamados de lipoproteínas. Então, no sangue, o colesterol precisa se associar, né, a proteínas e vai formar esses corpúsculos chamados de lipoproteínas. E aí nós teremos lipoproteínas de baixa densidade e lipoproteínas de alta densidade. Quero que vocês imaginem um exemplo do copo com água e óleo novamente. Se eu pegar um copo com água e colocar pouquinho óleo, e se eu pegar outro copo com a metade de água, bem menos água e mais óleo, e os dois estão na mesma altura, supondo que eu considere essa água, na verdade, como proteína. No primeiro copo, que eu tenho muita proteína e pouco lipídio, eu vou ter ali o transporte de menos lipídios, de aproximadamente uns 20% de lipídios. E do colesterol, né, nesse caso. No segundo copo, que eu tenho menos água, que no caso seria ali menos gordura, eu vou ter uma baixa densidade, porque eu vou ter menos proteína, porque proteína tem uma densidade maior do que a água, né, do que o óleo, perdão. Então, eu vou ter uma densidade menor, porque eu vou ter menos água, nesse exemplo, só para exemplificar, e eu vou ter mais óleo, vou ter uma camada de óleo maior ali sobre essa água do meu copo. E esse colesterol vai ser o dobro. Na mesma quantidade, no mesmo nível dos dois copos, no segundo copo, eu vou ter 45% de colesterol, por exemplo. E menos proteína. Lembrando que a minha água, nesse exemplo, está representando proteína, tá?
Se eu tenho essa baixa densidade, eu vou conseguir carregar mais colesterol. O que carrega mais colesterol é uma lipoproteína chamada de LDL. Daqui a pouco eu volto aqui. Aqui está mostrando, olha, esse exemplo aqui é uma bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. E entre os fosfolipídios eu tenho essas estruturas representadas nesses anéis aqui, que é o colesterol, que está na membrana plasmática para controlar essa fluidez da membrana, ok? Mas vamos lá voltar na questão do LDL e do HDL. Então, como eu disse, para ser transportado ele precisa se associar às proteínas que são chamadas de lipoproteínas. Quando eu tenho essas lipoproteínas de baixa densidade, eu tenho LDL. Tá até representando aqui com a imagem do mal, né? Mau colesterol. E quando eu tenho uma lipoproteína de alta densidade, eu tenho um HDL, que vai transportar menos colesterol. Qual é a importância disso? Ó, eu tenho aqui, LDL vem do inglês, né? Uma sigla que vem do inglês, que significa baixa densidade lipoproteica, lipoproteínas de baixa densidade. Low, né? Baixo, pouco. E HDL, high, alta densidade lipoproteica. O que acontece é que como o LDL ele consegue carregar mais colesterol, ele vai fornecer mais colesterol para a corrente sanguínea dos tecidos absorvidos lá no intestino para os vasos sanguíneos. E aí a gente vai ter um mau colesterol, porque esse mau colesterol vai se depositando em excesso. E já o HDL, ele é chamado de bom colesterol, porque ele remove esse excesso de colesterol e leva para o fígado. Inclusive, ele leva também ali triglicérides, ele tem essa função de conseguir abaixar a quantidade de colesterol no sangue, por isso que ele é chamado de bom colesterol. Na verdade, né, são lipoproteínas que transportam esses fosfolipídios. Níveis mais ou menos elevados do colesterol, eles não vão depender exclusivamente da nossa alimentação. A gente viu que o nosso próprio fígado produz colesterol, ele também pode ter uma origem endógena. Acontece que isso está relacionado a fatores genéticos, né? O colesterol alto ele está relacionado ao sedentarismo, ao estresse, ao tabagismo, que aí aumenta a chance de ter doenças cardiovasculares, porque esse colesterol será depositado em maior intensidade nos nossos vasos sanguíneos e ele não dissolvendo com a água, ele vai se acumulando ali, visto que ele é apolar. Então, nesse esqueminha aqui tá mostrando, né? A nossa célula aqui. Nós temos o nosso próprio fígado produz colesterol e esse colesterol ele pode ser exógeno, ele pode vir da alimentação e vai para a corrente sanguínea. Bom, o que o LDL faz? Ele pega esse colesterol, ele remove, ele fornece esse colesterol aos tecidos. E já o HDL, ele remove o colesterol dos tecidos e ele leva para o fígado para ser excretado na forma de sais biliares. Por isso que ele é considerado o bom colesterol. Olha aqui nessa imagem. Pega do fígado, leva para os vasos sanguíneos, aí se acumula nos vasos sanguíneos também triglicerídeos. Por isso que os triglicerídeos contribuem para uma elevação do colesterol ruim, do LDL. E o HDL transporta esse colesterol dos vasos sanguíneos para o fígado, ele diminui os níveis de colesterol no sangue. E o último grupo de lipídios que nós estudamos são os carotenoides, que o mais correto, o mais comum é o caroteno, tá? Também é chamado de beta-caroteno, que é o que está presente em vegetais alaranjados, como cenoura, por exemplo. E esse caroteno, esse beta-caroteno, ele tem uma função muito importante na nossa visão. Ele é utilizado como um precursor na nossa retina para a síntese de rodopsina. Que
vai estar associada à sensibilidade de pigmentos na nossa retina. A sensibilidade à luz, né? Está relacionada à sensibilidade à luz. E são lipídios, então, na forma de pigmentos. São pigmentos durante o processo de fotossíntese. É um pigmento acessório. Os carotenoides, eles servem para proteger a clorofila da luminosidade. Então, protege a clorofila da saturação por excesso de luminosidade. Como eu disse, é abundante na cenoura, em vegetais amarelo laranjado, melancia, tomate. É responsável pelas cores das frutas, dos vegetais, dos fungos. Quando ingeridos pelos animais, revisando, essa substância converte-se em vitamina A, que é necessária, entre outras funções, para a manutenção da saúde da pele e dos olhos. Lembrando que o beta-caroteno, que é um tipo de carotenoides, né, presente na cenoura, ele vai produzir um pigmento rodopsina, que é necessário para aumentar a sensibilidade à luz dos nossos olhos aí na nossa retina, por isso que ela é importante para a nossa visão. Bom, primeiro ano, mas é isso. Essa é uma revisão geral, né, dos lipídios que nós temos estudado e espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me enviar e fiquem todos com Deus. Até a próxima aula.